Então, vamos lá, pessoal, começando. Já são 10 horas, o pessoal vai entrando aí, vai pegando o que a gente for falando. Todos me ouvem? Pessoal, me ouve? Tudo bem por aí? Todo mundo me ouvindo bem? Então, gente, eu vou me apresentar novamente para aqueles que não me conhecem ainda. Eu sou a Josi, sou a coordenadora de treinamentos e produtos aqui na Ultra. É um prazer estar de novo aqui na Ultra Conexão para falar um pouquinho de um tema que é tão pertinente para nós, que é a questão aí da abordagem e do atendimento na sala de musculação. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre esse tema, depois eu vou abrir para perguntas, para a gente debater um pouquinho sobre isso, que eu tenho certeza que vocês têm muita coisa para me contar também, para compartilhar com os colegas. Então, eu preparei um slide para vocês aqui, eu vou depois compartilhar para a gente ir seguindo com o slide, mas eu vou começar falando sobre um ponto importante que a gente está numa rede que cresce com volume, com agilidade e com resultados, né, constantemente. Mas esse volume a gente não pode deixar escapar e não pode deixar de esquecer que as pessoas, elas vêm para dentro, né, elas realmente fazem... O que fazem com que os alunos continuem dentro da nossa rede é a conexão. Eu sei que é muito clichê falar, que às vezes a gente fala muito sobre essa questão de conexão, mas é muito notório quando a gente pega alguns dados, e eu vou compartilhar para vocês um pouco do slide aqui. Deixa eu compartilhar. Vocês conseguem ver bem a tela? Eu não consigo mais ver vocês, mas vocês conseguem ver a tela? Sim, consigo. Obrigada. Tá ótimo. Então, vamos lá. Então, como melhorar a abordagem do atendimento na musculação, né? Hoje a gente fala muito que a gente fala muito que a gente tem uma rede que cresce, que a gente tem muitas pessoas que trabalham aí dentro dessa rede. Então, a gente tem algumas medidas que são simples, e eu falo que um pouco óbvias, que é a gente manter os alunos fidelizados dentro dessa rede. Então, quando a gente recebe esses alunos, nós precisamos entender que a gente precisa cuidar e acompanhar esses alunos dentro da sala de musculação. Esse acompanhamento, ele vai reduzir o cancelamento e aumentar essa fidelização. Eu trouxe algum cenário atual, então o nosso modelo ele foca em acessibilidade, em escala e que exige uma eficiência com recursos mais enxutos, quando a gente fala em uma rede de low cost. E aí, os alunos, eles não querem saber se eles estão pagando baixo custo, se eles estão tendo um valor diminuído no mercado, no valor que eles pagam mensalmente. O que eles querem é atenção e acolhimento. Quando a gente pensa em desafios que a gente encontra, a gente tem um alto volume de alunos, um baixo custo operacional e necessidade de atendimento eficiente em escalas, né? E aí eu fui buscar alguns dados no mercado fitness, né? E a gente vê aí que a maior taxa de evasão, ele acontece no primeiro. A gente acontece aí no primeiro e no terceiro mês. E as academias, eles têm uma cultura de abordagem e que perdem esses alunos nos 45% Eles perdem 45% dos alunos em 90 dias. E aí, qual que é o principal motivo dos cancelamentos, né? A gente tem aí, dentre muita questão de falta de tempo, que a gente vê que os alunos, eles respondem muito nas nossas pesquisas, a gente tem uma falta de motivação, os alunos, eles acabam respondendo que, estou cancelando porque não tenho visto resultados, tem pouco vínculo com os professores, e também tem uma sensação de abandono no treino. E aí, quando essa falta de abordagem, quando a gente vem... E aí, só retificando, né? Eu falei que nós somos uma rede low cost, que nós não somos uma rede low cost, mas a gente trabalha em escalonagem, então a gente trabalha com grande volume de atendimento, esse é o nosso propósito. Quando a gente vai observar quando a gente vai entendendo, vai buscar esses índices de cancelamento, a gente tem algumas abordagens que a gente falha
E aí essas abordagens têm algumas situações, e essas situações, elas trazem algumas consequências. Então, quando a gente busca, quando o aluno ele chega na academia, que ele entra, ninguém orienta, a gente tem uma consequência que é a desconexão imediata. Quando o aluno ele entra na academia e ele recebe um treino mais genérico, sem explicação, isso gera uma falta de motivação. Quando o aluno ele não é abordado nas primeiras semanas, isso vai gerar nesse aluno uma sensação de abandono. E quando o aluno ele não cria um vínculo com o professor ou com o ambiente, isso vai gerar uma alta chance de cancelamento também. E aí, qual seria o resultado direto disso? A gente perde aluno, a gente perde receita e perde credibilidade também. Eu costumo dizer que essa perda de credibilidade, ela é uma das maiores que a gente pode ter, porque ela vai ser um ciclo, né, ali repetitivo. Quando a gente perde credibilidade, a gente está perdendo muito. Diante das possibilidades que a gente tem de atualização de marketing, da gente tem de processos aí, de trazer alunos para dentro da rede, o que eu acho mais efetivo e que a gente vê muito por aí é o boca a boca, é essa questão de indicação. Tanto é que hoje em dia a gente tem muito trabalho de influenciadores, que nada mais é do que eles comprovarem e falarem para aquele nicho deles de que aquele produto ou aquele estabelecimento é bom e funciona bem. Então, quando a gente perde esse marketing eficiente, que é o boca a boca, isso vai caindo muito em desvantagem. E eu costumo dizer também ainda que a gente faz o trabalho mais difícil, que é levar o aluno até a academia. Se o aluno ele chegou até a academia, chegou até o estabelecimento para fazer uma aula experimental, para sair ali da zona de conforto, a gente já fez o mais difícil, que é fazer ele ir até lá. O mais fácil é mantê-lo ali dentro. Casa, quer tomar uma decisão de deixar um plano, de ir até a academia. Então, eu digo sempre que 80% de chance, se esse aluno foi até a academia, é que ele feche o plano, é que ele fique ali dentro. As outras porcentagens vai depender muito de todo o processo de atendimento que a gente tem dentro dessa academia. E aí eu trago algumas estratégias acolhedoras que não é surpresa para ninguém. Essas estratégias não é muita novidade, é muito do que a gente tem dentro da nossa da extranet, de cursos que a gente sempre coloca lá dentro. A outra, a gente está fazendo cada vez mais, buscando processos e buscando melhorias para trazer o melhor para vocês e, consequentemente, para os professores. Então, a gente tem vários treinamentos lá dentro, e é importante falar para vocês também, né, da importância de que esse treinamento que a gente disponibiliza não é um treinamento que ele deve ser feito apenas quando o aluno, quando o professor chega dentro da rede, quando o professor é contratado. A gente precisa sempre estar fazendo uma reciclagem e cabe muito a vocês, gestores, supervisores e líderes, estar sempre presente ali dentro do salão, entendendo a dinâmica desse professor. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu já trago essa reflexão para vocês de que se perguntem se vocês também estão fazendo um trabalho de recepcionar esses alunos de forma adequada, estando de uma certa forma dentro do salão com esses professores. Então, uma das estratégias que é uma recepção mais acolhedora, e quando eu falo recepção, não é só dos consultores, é principalmente dos professores também, que é chamar pelo nome, apresentar o espaço no primeiro contato desse aluno, entender o objetivo, ouvir esse objetivo do aluno, ouvir com entusiasmo, ter aquele cumprimento com energia, entender esse objetivo, é mapear de forma emocional ao que aquele aluno está falando para o professor. Quando a gente tem uma outra estratégia que é Semana Ouro, que são os 7 primeiros dias que vão fazer com que esse aluno ele continue indo para a academia. Por que os 7 primeiros dias? É uma construção de hábito que esse aluno vai precisar ter. Então, nesses 7 dias, não é que você vai ficar mandando mensagem para ele, mas entender e motivando a cada vez que esse aluno vá à academia. Então, olha, você hoje veio, é importante que você venha nesses 7 dias, para a gente entender se esse treino está sendo efetivo para você. E aí, quando esse aluno chega, é importante a gente deixar claro para esse professor, sempre perguntar. Às vezes é uma pergunta simples, coisas bem óbvias que a gente vai
perdendo no dia a dia, que consequentemente lá na frente a gente perde bastante, que é o cancelamento desse aluno. Então, perguntar como é que foi o treino, se ele sentiu dor, o que ele está sentindo do treino. E aí a gente tem esse treino com atenção mínima, que é perguntar, né? Como eu falei sobre o treino, dar feedbacks positivos sobre a assiduidade dele. Parabéns, eu vi que você veio ontem, parabéns por ter vindo hoje também. Então, coisas simples, que muitas vezes a gente perde isso no dia a dia. E aí, essa interação por aluno, por dia, é mais uma dinâmica que eu trago aqui como uma sugestão para vocês, líderes e gestores, fazerem com seus professores, que é desafiar o professor a acompanhar um aluno por dia, seja um aluno novo ou um aluno mais antigo, acompanhar no sentido de ter... Porque o que eu vejo muito fazendo as visitas nas unidades é que os professores, eles estão num platô de comodismo, que o aluno chegou, eu cumprimentei, oi, tudo bem, bom treino, quando faz isso, e segue a vida. Então, fazer essa interação de o gestor olhar para o aluno e falar assim, eu quero que você vá até aquele aluno, cumprimente aquele aluno, entenda o objetivo dele, estar mais presente ali no salão com os professores. E aí a gente tem alguns dados que comprovam que essas estratégias eficientes, elas funcionam. Então, quando a gente vai buscar, eu fiz alguns estudos buscando alguns dados no mundo fitness, e aí a gente tem que, quando o protocolo de boas-vindas mais o check-in de 7 dias, ele é bem efetivo, a gente tem uma diminuição de 22% dos cancelamentos. Quando o professor interage com o aluno, ele tem um aumento de 36% de retenção. Quando a gente tem um acompanhamento mais técnico, a gente tem um aumento de 10% na renovação anual. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que não existe segredo para a gente manter esse aluno, reter esse aluno e fidelizar ele. E aí, quando a gente não faz isso, o que causa, né, a longo prazo ou a curto prazo também? A gente tem um alto custo, investimento de mídias, equipe, marketing, mas aí a gente não entrega o valor percebido. Então, a gente faz algumas ações, faz promoções de R$ 9,99, faz aulão externo, mas será que o que a gente está fazendo está coincidindo com a entrega que a gente está dizendo o que faz dentro das academias? Eu faço um marketing bem efetivo, falo para o professor fazer alguns vídeos, mas quando esse aluno está dentro da academia, ele vai realmente sentir ou vai ser uma propaganda enganosa? O custo de não fazer também, isso é um ciclo, né? Então, esse cancelamento vai gerar os alunos, eles vão sair, eles não vão voltar e não vão indicar, que é aquela questão do boca a boca. E aí, eles não indicando, os alunos saindo da academia, vai acabar desmotivando a equipe, os professores vão ficar cada vez mais ociosos, e aí vai virar mais um vigia de sala, que é aquele professor que fica parado, estático no meio do salão. E isso vai gerar uma fadiga de captação constante. Então, é como se a gente estivesse sempre enxugando gelo. A gente vem com promoção de R$ 9,99, coloca a gente para dentro da academia, coloca aluno, mas não tem todo esse respaldo dentro, e aí os alunos começam a sair, não indicam, os professores começam a desmotivar porque tem horários muito vagos, e aí a gente volta nesse ciclo infinito. E aí, eu trouxe uma frase que ressoou muito na hora que eu estava estruturando isso, que é: a gente não precisa de mais recursos, o que a gente precisa é mais intenção e consistência. A gente tem bastante recursos dentro da Extranet, a gente tem bastante treinamento, a outra está fazendo um trabalho extremamente legal e diferenciado de outras franqueadoras, que dá todo esse respaldo. Então, é importante que a gente entenda que não é a quantidade de recursos que a gente vai ter para esses professores, é a intenção daquilo que a gente está colocando e a consistência daquela prática que a gente vai colocar. Então, treinar a equipe para uma boa abordagem, corrigir, elogiar, definir rituais. E o que seriam esses rituais? Seria, como eu tinha falado para vocês anteriormente, esse tipo de dinâmica. Então, entende quem são os seus professores, entende quem são esses públicos e traz dinâmica do dia a dia para que eles entendam que eles estão ali sendo observados, que eles estão ali com um respaldo, com o auxílio de um supervisor, de um líder, que eles não estão largados e abandonados só passeando dentro de uma sala de musculação.
Monitorar e criar indicadores, que são indicadores simples de checklist de interação com esses novos alunos e os antigos alunos também. E engajar a equipe, porque a gente também não pode só cobrar, a gente também tem que engajar, seja dando feedbacks semanalmente, mensalmente, reconhecer e trazer metas internas por turnos. Eu sei que tem algumas unidades que fazem bastante isso, mas a gente precisa melhorar essa questão de trazer mais dinamismo no meio da sala com esses professores. E para que a gente traga isso, líderes e gestores precisam estar presentes dentro dessa sala de musculação, atento ao que os professores estão fazendo. E aí eu trouxe uma frase que também ressoou bem em mim, que é: a chave da retenção não está no preço, ela está na conexão. Quem se sente visto, permanece. Certo, gente? Tudo bem até aqui? Falei muito rápido. Certíssimo, tudo bem. E agora eu abro, então, para perguntas e para a gente fazer perguntas, interagir um pouco, para a gente dividir um pouco o que vocês fazem de diferente na unidade de vocês. O que vocês sentem sobre essa questão dos professores estarem... como estão os professores de vocês na sala, né? Quais são as maiores dificuldades de vocês? Ninguém tem dúvida? Até aqui nenhuma dúvida, Josi, mas vamos lá. Vocês querem compartilhar quais são o que vocês fazem dentro de sala de aula com os professores? Quando eu falei para vocês, quando eu coloquei... Tá travando. Travou. A Josi travou. Bom, pessoal, bom dia para todos aí, tudo bem? Bom dia. Joia. Bom, galera, enquanto a Josi não volta e vocês não fazem perguntas, eu acho que tem algumas coisas importantes para a gente ressaltar sobre essa breve apresentação que a Josi trouxe, mas de suma importância, né? Para quem é mais antigo, no nosso meeting de 2023, eu fiz uma apresentação onde eu mostrei exatamente essa evasão que nós temos, principalmente nos primeiros... eu dividi em 30 dias, 90 dias e 180 dias, né? Então, o primeiro mês, 3 meses e 6 meses. E nós vimos que quando a gente olhava para 6 meses, a gente tinha 86% da evasão, ou seja, em metade de um ano a gente quase trocava 100% da nossa base, né? Então, veja o quanto de dinheiro, né? O quanto de dinheiro a gente joga fora e o quanto de dinheiro a gente investe para trazer alunos para repor essa saída, né? Então, a gente fica literalmente, podemos dizer que nós estamos dia após dia enxugando gelo, porque a gente fica correndo atrás de trazer um para repor aquele um que está saindo, né? Então, se nós focarmos, né? E isso foi a mensagem lá daquela época, de fazer um bom onboarding, que é o que a Josi trouxe aí de novo, focando, ela, como o tempo é curto, ela focou nos primeiros 7 dias, que é importante, e fazer o aluno entrar. Naquela mesma apresentação, eu mostrei para vocês que desses alunos que cancelam, 96, 97% quase desses alunos que cancelam, eles sequer frequentaram a academia uma vez. Então, veja, o cara compra um plano, a gente faz esse trabalho maçante, né? Marketing, chamando via Instagram, a gente investindo dinheiro, botando gente panfletando, carro de som, enfim, outdoor. A gente faz um baita barulho para trazer o aluno até nós. Aí o aluno vem, compra uma matrícula, a gente esquece aquele aluno e corre atrás de outro. Sendo que, pelo contrário, né? A gente devia de festejar a chegada desse aluno, o sucesso, né, da nossa estratégia de trazê-lo e valorizá-lo para que ele fique conosco. E a gente não faz isso, a gente fica olhando para o próximo. Tenho visitado as unidades e é impressionante, assim, eu pedi também há um tempo atrás, passei para vocês, falei, façam um exercício de vocês tirarem 5 minutos por dia, 5 minutos por dia de vocês,
e vocês se colocarem, entre aspas, numa situação de um cliente oculto. Falei, se escondam, entre aspas, da equipe, então vai num lugar sem que a equipe perceba que você está ali e observe. Faça 5 minutos de observação de como está funcionando a sua unidade naquele momento. Falei, vocês vão ver, vocês vão se surpreender com o que vocês vão ver. Então, é professor que se esconde do aluno, é professor que fica ali na sala, vendo que se o cara que está precisando de ajuda está para o lado direito, ele anda para o lado esquerdo da sala, que é justamente para não cruzar e não ter que dar atendimento, porque ele está ali só esperando dar as 4 horas dele para ele ir embora, e não está ali 100% à disposição, de fato, para exercer a sua profissão e com maestria, dando o melhor de si. Então, só que, por outro lado, eu entendo um pouco essas pessoas, porque a maioria das lideranças só chega para conversar com alguém quando pega erro, né? E essas mesmas pessoas, elas mais acertam do que erram, só que elas não são reconhecidas, elas não têm ali o elogio, o parabéns, né? Aquele tapinha nas costas falando, mandou muito bem. Então, infelizmente, as pessoas acabam se desmotivando, né? Por falta de reconhecimento, por falta de acharem que estão sendo vistos e valorizados dentro da empresa. Então, por isso que era a ideia, né? Saiam de cena, olhem para a sua equipe sem que elas estejam percebendo o que você está vendo, e aí vai lá e parabeniza as boas ações. Não só vá e tente corrigir aquilo que está errado, mas sim também valorize aquilo que está certo, porque tem muita coisa boa que acontecem nas unidades. Todos os colaboradores, eu não tenho dúvida que se vocês os contrataram, são pessoas com qualidades, e defeitos, todos nós somos assim. Então vamos explorar e valorizar muito mais as qualidades, e os defeitos a gente vai achar dentro do time quem supre aquilo. E assim se faz uma equipe, né? Eu exploro a força de um e trabalho na fraqueza dele com a força do outro. Isso se faz um time forte e vencedor. Então nós precisamos, de fato, melhorar o nosso atendimento. Hoje, atendimento ele está precário em todos os setores, não é no fitness. Em todos os setores, vocês são consumidores e vocês devem entender bem o que eu estou dizendo. É muito difícil hoje você ir a qualquer estabelecimento, seja ele que comercialize o que for de serviço ou de produto, é muito difícil hoje você ser surpreendido com um atendimento bacana, né? Então, isso é péssimo, pensando na relação humana, mas, por outro lado, é uma baita oportunidade. O Guilherme falou dias atrás sobre fazer a análise SWOT. A análise SWOT é exatamente isso, né? Se nós temos uma carência de bons atendimentos, isso se torna uma oportunidade para o mercado. E por que não a oportunidade para a Ultra? Para sermos reconhecidos como a academia mais humana e de maior acolhimento do país. Tá? Então, isso a gente não precisa de muito. Como a Josi falou, um chamar pelo nome, e esse é o conceito da nossa recepção, esse é o conceito de não termos catraca. Escolhemos ter esse tipo de acesso à academia, de controle de acesso na academia, justamente para que cada colaborador, no momento do check-in de um novo aluno, ele receba no tablet dele as informações desse aluno, contendo lá o nome, se ele está fazendo aniversário ou está na semana do aniversário, essa informação vem. Se ele está com o treino vencido, essa informação aparece, basta clicar lá naquele pontinho de exclamação. Se a última frequência dele foi há mais de 15 dias, também vai aparecer ali, que é uma oportunidade de fato, criar as conexões que a Josi citou. Você dizer, né? Olá, João, seja muito bem-vindo. Cara, o que aconteceu? Tem 15 dias que você não aparece para treinar, senti sua falta, cara, já ia te mandar uma mensagem. Pô, eu tenho certeza de que isso vai realizar o encantamento que tanto a gente quer para dentro da nossa rede. E não bastasse, dentro do nosso software, você tem ali perto de onde fica a fotinho ali do usuário, você tem uma casinha, né? Um desenho de uma casinha. Essa casinha, quando você clica, ele vai te trazer os check-ins realizados na última hora, ou seja, as pessoas que entraram na sua academia naquela última hora, por ordem. Ou seja, quem está primeiro é a pessoa mais recente que acabou de entrar na sua unidade. Se você for descendo a página, você vai vendo até a última hora ali, por ordem de chegada. Então, isso também é uma baita ferramenta para o professor. O professor está lá na sala. Opa, aquele rostinho ali eu nunca vi. Ele clica ali,
pela foto, ele consegue saber o nome dessa pessoa, aí ele pode pegar o código, entrar, entender um pouco mais sobre essa pessoa, se ela já tem um treino, se não tem, se já é aluno, né, treina em outra unidade ou treina em outro horário e hoje esporadicamente veio num horário diferente ou numa unidade diferente, ou se é uma pessoa nova, ou se é uma pessoa ainda com uma aula experimental, tá ali fazendo, seja uma aula experimental de um dia, ou está com um free pass que foi concedido de 3 dias, exemplo. Então, você consegue ter informações para daí fazer uma abordagem ativa com essa pessoa, já chegando, chamando ela pelo nome. Oi, fulano, tudo bem? Cara, você é novo por aqui e tal, sou professor tal. Então, isso não precisa de dinheiro, né? O investimento para isso é zero, né? Não precisa de ser ter algum superpoder, ser pessoas aí com ideias mirabolantes, basta a gente fazer aquilo que de fato a gente gosta que façam conosco. Dar uma atenção, fazer uma abordagem proativa e não ser reativo, só ficar atendendo quem nos chama. Então, rodar a sala e, principalmente, que é o que eu digo, só vai conseguir fazer isso as pessoas que têm amor pelo que faz. Quem está ali somente pelo dia 5, dificilmente vai fazer isso, porque essa pessoa ela não está ali trabalhando com o que ela gosta, fazendo o que ela ama. Ela está ali em troca de um salário no final do mês. Então, esse tipo de pessoa não vai ser colaboradores exemplares como a gente espera. Então, foquem num bom processo de recrutamento, faça uma seletiva sempre antecipada, não espere ter a vaga para você correr atrás da peça. Se você estiver fazendo isso, eu sei que a maioria trabalha assim, você nunca vai conseguir encontrar os melhores, você nunca vai conseguir capacitar a sua equipe da melhor forma, porque você faz sempre tudo com a corda no pescoço. O incêndio já aconteceu, então você tem que formar um bombeiro em meio ao incêndio. Não vai ser um bombeiro bem formado. Então, trabalhe com antecipação. Você só vai encontrar bons perfis, só encontra bons perfis quem procura, não quem recebe. Quem abre uma vaga ali e fica esperando se candidatar. O bom perfil, as pessoas estão atrás dele. Então, dificilmente ele vai candidatar para uma vaga sua. Os bons perfis todo mundo quer. Então, ele está hoje empregado e tem alguém chamando ele para trabalhar com uma proposta melhor. Então, que sejam vocês. Por isso que é importante rodar as concorrentes, ter uma rotina de pesquisar os concorrentes, onde você vai conseguir, nessas visitas, identificar ali bons perfis, pessoas com um brilho nos olhos, de fato, que fazem aquilo com amor. Então, tudo começa lá no processo de recrutamento e seleção, tá? E integração dessa pessoa. Então, tem gente que é contratado de manhã e já está sozinho na sala na parte da tarde. Por quê? Porque senão não tem quem fique, né? Então, essa pessoa, quem ensina ela? Os outros, que às vezes é o cara que você quer trocar. Eu já vi, e pasmem, tá? Para finalizar aqui, eu vou dizer uma coisa que eu me deparei e eu fiquei, de fato, assim, chocado com isso. A pessoa contratou um professor, tá? Uma unidade contratou um professor porque queria desligar o que ela tinha. Ela contratou e deixou durante uma semana o que ia ser desligado para treinar o que ela contratou. Veja que absurdo. Assim, olha, amigão, treina esse cara aqui. Aí, quando terminou de treinar, mandou o outro embora e ficou. Resultado, só mudou o nome da pessoa, porque o processo, o atendimento, a postura de sala foi a mesma, porque quem formou foi o cara que você não gostava. Você acha que ele praticava uma coisa que você não gostava e ia ensinar para o outro ao contrário? Pelo contrário, né? Ele ainda ensinou com ainda mais descaso, né? Então, assim, o absurdo, né? Então, vocês como gestores, sejam os franqueados ou os líderes, vocês têm a responsabilidade de formar e garantir uma equipe coesa e uma equipe que, de fato, se preocupa com os nossos alunos. Se isso for feito, a gente começa a depender muito menos de trazer novos, uma vez que a gente mantém e trata bem aqueles que já estão dentro da nossa casa. E isso, o resultado, né? Quando eu tenho uma entrada maior do que uma saída, o resultado é o melhor possível. Você vai aumentar a sua base, vai ter um faturamento maior, com isso, seus resultados todos melhoram. Então, não existe outra forma, tá? Não existe uma outra forma de ter mais resultados, senão faturando mais. E para faturar mais, a gente precisa de mais alunos. E a regra para mais alunos eu preciso ter uma entrada que seja maior do que a minha saída. Não tem outra forma. Se alguém souber uma outra forma,
compartilhem aí conosco. Mas hoje eu não vejo uma outra forma a não ser essa. Então, deem uma atenção a isso. Como a Josi falou, os treinamentos, a gente possui e vamos melhorar a nossa parte de treinamentos. A gente já está vendo aí um novo sistema para conseguir ter treinamentos melhores e de uma forma mais simplificada para o acesso, mas o treinamento não é nada se não for colocado em prática. Então, não adianta aqui. Dias atrás, a gente teve um baita treinamento de vendas com a Noara, e nas visitas das unidades eu não vi nenhuma, ninguém não, minto. Eu vi uma unidade praticando o que foi colocado em tema ali na palestra da Noara. Então, de todas as unidades que eu visitei, eu vi uma, tá, fazendo. E eu visitei mais de 20 nesses últimos 15, 20 dias aí. Então, assim, baixíssimo. Então, o que adianta ter um treinamento com uma pessoa que é referência no setor, se no dia seguinte a gente não colocar em prática, se no dia seguinte os gestores não estiverem acompanhando e dando os feedbacks para suas equipes daquilo que acertaram, daquilo que dá para fazer diferente e tornar isso, como a Josi falou, o hábito do cliente. A gente também precisa tornar o atendimento com qualidade um hábito da nossa equipe. E isso só vai ser feito se tiver alguém em cima, de fato, gerenciando. Então, essa é a principal tarefa de vocês, gestores. A principal tarefa, a principal missão de um gestor é transformar a sua equipe, tá? É capacitar e transformar as pessoas que estão sob o seu comando. Então, se vocês precisarem de ajuda, todo o time da Ultra está sempre à disposição para ajudá-los, mas torno a dizer, não adianta fazer um treinamento e esperar que esse treinamento vai fazer milagre no dia seguinte. Milagre não existe. O que vai acontecer só vai ter resultado quem capacita e gerencia a sua equipe. O gerenciamento é a parte mais importante de uma equipe de resultado. Sem um bom líder, então se a sua equipe hoje não faz um bom trabalho, olhe primeiramente para você, se você é um bom líder, porque provavelmente a falha deve estar na sua forma de gestão. Então, você precisa primeiro se reorganizar, se estruturar, para que você possa construir uma equipe forte e sólida, com consistência, como a Josi falou. Essa era a minha contribuição aí para vocês. Ótimo dia, fiquem todos bem. Muito obrigada, Marcão. Sempre muito cirúrgico nas palavras. Alguém mais, gente? Tem alguma coisa a contribuir com a gente? Sófocles, acho. Pode falar, Sófocles. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Só para pegar um gancho aí que eu ia falar, principalmente com o Marcão que você falou no final, acho que a gente tem que recuar, né? A gente tem muitos dados. Aí. O que eu faço com esses dados? A gente tem que recuar para tentar melhorar. Esse final de semana a gente vai parar 2 unidades, um intervalo, reunir todo mundo e fazer uma reciclagem de sorrir e fazer das mandalas, né? Justamente nesse foco aí de tentar entregar melhor. E se a gente não parar, tem hora que a gente vai parar. A gente não gosta de parar. Putz, é um pouquinho de faca no bolso, mas tem hora que é preciso. A gente vai fazer o presencial e dar continuidade à trilha para a gente fazer uma reciclagem e ter uma entrega melhor. É isso aí, gente. Eu acho que o mais importante do que a gente ir atrás de muito, vamos precisar de mais treinamento, é fazer aqueles treinamentos que já existem e colocar principalmente em prática, porque recursos, como eu falei, a gente já tem, profissionais, a gente tem, né? Bom ou não, a gente tem profissionais que estão aí colocando a mão na massa, então a gente precisa lapidar esses profissionais e não depende só deles. A gente não pode deixar contratar e deixar eles totalmente soltos. Eu sempre digo e acho que eles precisam sentir que eles estão ali e que tem alguém olhando por eles. Se a gente deixar, e ainda mais quando a gente pensa hoje em dia, pós-pandemia, as pessoas têm algumas formações um pouco precárias também. Então, se a gente contrata um professor e, como o Marcão bem falou, deixa ele à mercê de outros, a gente vai estar só reproduzindo, a gente vai estar num ciclo repetitivo e reproduzindo maus hábitos de outras pessoas, assim como também bons hábitos, mas a gente está fazendo Ctrl-C, Ctrl-V de pessoas, né? Então, a gente precisa
tá ali sempre presente para ir moldando eles de acordo com a necessidade do ambiente. Mais alguém? Bom dia, posso perguntar? Claro. Prazer, eu sou a Marjorie, eu sou a líder nova, eu estou há uma semana na minha unidade e a gente está com esse incêndio. Então, a minha dúvida é, quando a gente já está com incêndio, de uma falta de um profissional que saiu antes do próximo ser contratado, como que a gente faz para minimizar o problema na hora de contratar esse novo nessa pressa, né? Tá. Majoria, qual a sua unidade? Desculpa. É a do Lago Norte, em Brasília. Tá. Vou te fazer, antes de te dar uma resposta, eu quero te fazer uma pergunta. Você citou que está uma semana conosco, certo? Isso. Certo. Seja bem-vinda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para o seu início, você recebeu os treinamentos? Você foi capacitada a estar no cargo de liderança antes de fato, estar exercendo a função na ponta, como está já agora? Sim, passei por todos os treinamentos do Extranet e também em outras unidades presencial. Perfeito, muito Então, bom. então eu estou há 2 semanas, assim, né? Mas na minha Sim. unidade, de fato, com os pepinos da minha, estou há uma semana. Boa. O que eu te diria para fazer, tá, Marjorie? Eu negociaria com os dois professores, aquele que fica antes e o que fica depois. Eu negociaria se eles conseguem cada um fazer 2 horas a mais, né? Então, o que trabalha antes sair 2 horas mais tarde e o que entra depois dessa sua falta entrar 2 horas mais cedo, obviamente recebendo por isso, para que você possa fazer uma seleção com qualidade e possa proporcionar a esse professor que vai chegar exatamente o que você viveu. Antes de estar ali na sala, dando a cara a tapa, que ele possa ter uma semana aprendendo de fato o que é a Ultra, como utilizar o sistema, qual é o nosso processo de atendimento e de abordagem dos alunos, para que daí sim, você vai lá e coloque ele. Então, assim, você já tem um incêndio, o buraco já está feito. Então, mas aí eu vou pagar como hora extra para esses dois? Você pode ter certeza que colocar um professor despreparado vai te fazer uma evasão que vai custar muito mais caro do que você vai gastar remunerando esses professores para fazerem um bom atendimento enquanto você capacita o substituto. Então, eu te diria que esse é o melhor caminho, tá? Não é possível, não tem como, não tem outro jeito. Contrate, e você deve estar nessa primeira semana full time ao lado dessa pessoa. Então, mesmo que em loco, não o deixando sozinho. Então, como uma criança. Vai ser a primeira vez que você vai aqui, meu filho, fazer uma viagem sem os pais. Tá bom, mas vai ter lá um tutor, que normalmente acontece com a escola, tal. Tem lá as pessoas responsáveis na escola que pega na mão, que está ali meio que fazendo a função do pai, vamos dizer assim. Então, trazendo para o nosso modelo, já que não vai dar para ser feito um treinamento, precisa ter alguém ali que faça o papel desse treinador. Então, estando do lado, dando toda a segurança e já feedbacks imediatos para esse colaborador, ajudando ele a entender os conceitos e formando o como você quer que ele atue. Tá? Esse é o principal. Se a gente não mostra para as pessoas como a gente quer que ela trabalhe, como a gente quer que ela traga as informações, que ela dê o atendimento e tal, ela vai fazer do jeito que ela acha. E aí, o jeito que ela acha, você depois vai achar ruim, falando, não é assim que eu queria. Então, se não é assim que você queria, como a Josi até falou no discurso dela, o óbvio precisa ser dito. Então, diga, né, para essa pessoa. Não é assim. Aqui funciona assim, assim, assim. Mas eu não estou acostumado. Então, vamos lá. Por isso eu estou aqui do seu lado, para te ajudar e te mostrar como fazer. Então, não existe uma outra forma, senão capacitando e acompanhando essa pessoa, tá, Marjorie? Eu te diria que é muito melhor fazer isso com menos pressão do que em sala, tá? Então, para isso, negocia ali com outros professores se conseguem fazer 15 dias ali, um mês de cobertura, para que você recrute com tempo e capacite da forma correta esse novo colaborador que chega para a sua unidade. Perfeito, perfeito. Eu iria falhar no tempo. Eu estava já colocando, hoje a gente já teve essa hora extra, né, de um profissional da noite para ficar pela manhã, e eu já estou esperando resposta dos outros professores no horário mais perto também, mas eu ia falhar
pela pressa, né? A gente É, já e tá aí aqui. você não vai resolver o problema do incêndio. Talvez você vai até controlar o fogo por um momento, mas logo a chama vai estar ali de novo, porque você não resolveu o foco do incêndio, entendeu? Então, Perfeito. você colocou alguém ali, imagina que é assim, você está com um extintor num incêndio gigantesco. Então, você vai até conseguir controlar por um tempinho, mas daqui a pouco aquele extintor acaba e você não tem mais o que fazer. Então, você precisa capacitar e ter as ferramentas corretas para que você não tenha mais problemas com incêndio. Normal, um ou outro sempre vai acontecer, mas quanto com mais excelência a gente opera, menor é a chance de termos problemas futuros. Então, já tem um, comece com esse, sabe? Comece mudando a jogada desde agora, e você vai ver que ao longo do tempo você vai conseguir ter muito menos dor de cabeça do que você é, costuma ter nos dias atuais. Perfeito. Muito obrigada. Imagina. E só um adendo aqui, o Marcão bem falou, né? Falando sobre essa experiência da Marjorie também, de que a gente não pode esperar o demitir ou a pessoa pedir as contas, a demissão, para ir atrás de outros. Porque a gente vem com a corda no pescoço, pega qualquer um, e também a gente não pode ficar acomodado no sentido de mas é que tá difícil, mão de obra no mercado, então vou ficar com esse professor que tá parado ali igual um dois de pau no meio da sala, que não tá fazendo o que deve fazer, mas pelo menos ele vem para o salão, ele vem para a academia, ele tá aqui todos os dias, porque a gente o ser humano ele acaba querendo muito dar desculpa e justificar sempre as coisas, né? Então a gente tende a ficar no comodismo porque vamos esperar, daqui a pouco melhora. Então entenda isso quando o professor já está dando sinais de que não está ali de corpo presente, está ali só cumprindo hora, como eu tenho visto bastante em algumas das minhas visitas. Infelizmente, é bem cruel isso, de que o professor está ali só realmente esperando o quinto dia útil para receber, né? Então, é desmotivante para um aluno que já teve que sair de casa, já teve que lutar contra muitas coisas mentais e físicas para ir para uma academia e chegar lá e encontrar um professor que eu até brinco, que ele pensa para tirar o pé do chão, de tão desmotivado que ele está. Então, entenda os sinais para não chegar nesse ponto de contratar às pressas. E reforçando isso que a Josi disse, eu também tenho visto que você tem duas questões, né? Se você sabemos que hoje existe uma dificuldade de mão de obra, sim, nós sabemos disso, mas é exatamente por isso que você não pode esperar o momento para correr atrás de vaga, porque de professor para suprir a vaga, porque se você já sabe que está difícil recrutar, comece antes da necessidade. Porque se está difícil você esperar a necessidade para contratar, você vai estar em maus lençóis. Você já sabe disso. Isso é uma dor já conhecida. Então, gente, vamos lá. Se a gente tem uma dor já conhecida, o que a gente tem que fazer? Tratá-la. Então, esse é o primeiro ponto. Então, antecipe-se ao problema. Não espere o problema. Principalmente quando você tem uma oferta limitada, né? Hoje a gente tem poucas pessoas aí disponíveis no mercado. Então, trabalhem com antecipação. E o segundo ponto entrevistar pessoas é um processo como qualquer outro, como andar de bicicleta. Quanto mais você faz, melhor você fica naquilo. Então, se você não se exercita enquanto gestor em praticar boas entrevistas, você não vai conseguir encontrar bons papéis. Porque quando você for entrevistar, as pessoas vão conseguir te enrolar com maior facilidade, ou você não vai ter um poder de investigação para, de fato, ir ali aprofundando no tema para chegar no objetivo que você deseja, porque entrevistar quanto mais você entrevista, melhor você vai ficando, tá? Como qualquer outra coisa, a prática é o que vai te levando à melhoria e ao aprimoramento da tarefa. Então, se você não pratica, você provavelmente vai fazer uma entrevista ruim, e aí você, por não praticar, você só faz aquilo quando está no olho do furacão, você vai contratar qualquer um, e aí você vai ter um resultado ruim, que é o que vem acontecendo na maioria das unidades nessa parte de musculação. Então, atentem-se a isso. Alguém tinha levantado a mão, acho que foi sorriso, se eu não me engano.
Isso. Oi, oi, pessoal, bom dia, isso mesmo. Jaqueline aqui, da Outra de Sorriso. Que você falou aí, Marcos, sobre a questão de nos adiantarmos, né? E evitar que façamos as coisas ali dentro do olho do furacão. Isso me deu um gatilho de fazer da seguinte forma: aqui em Sorriso, nós temos um problema grande com mão de obra, né? A gente não tem mão de obra aqui, então a gente fica meio que dependendo ali dos professores, tentando levantar, tentando, né, fazer o que a gente pode com aquele pessoal que está ali e a gente vê que não está dando resultado. Porque aqui na unidade nós trabalhamos muito com o feedback, o acompanhamento da equipe, a gente sempre está reforçando nas reuniões como tem que ser, como todos devem se portar, fazer um bom atendimento, tudo isso é sempre passado em nosso alinhamento mensal. Mas a gente ainda consegue identificar essas pessoas aí que acabam meio que atrapalhando. Pensei o seguinte, então, nesse caso, o mais ideal seria fazermos um banco de talentos, né? E pedir para as pessoas enviarem seus currículos ali, lançar um link. Eu acredito, se eu não me engano, acho que tem uma plataforma, mas eu não conheço muito bem. E aí, essas pessoas interessadas vão deixar os seus currículos ali no banco de talentos, e sempre que a gente precisar, nós vamos ter ali aqueles dados daqueles professores, consultores, enfim, quem esteja interessado nas vagas, certo? Sim. Eu acho que isso é interessante e é um ponto muito legal para a gente focar sobre isso. Assim, a gente tem de fato o Compleu, que é a nossa plataforma de recrutamento, então por lá você consegue ir abrindo essas vagas, as pessoas vão se candidatando e isso vai gerando esse banco de talentos. Então é algo que você deve fazer sim, e aliado a isso, mesmo não tendo a vaga, tá chamando pessoas para entrevista. Quando você chama alguém para entrevista, você está melhorando seu conhecimento, tá? Porque você está praticando ali o ato de entrevistar, então você vai começar a ir se aperfeiçoando nisso e melhorando. Então já é o primeiro ponto, você já sai ganhando, que você está ganhando mais conhecimento. Segundo ponto, quem procura acha. Então, se você está procurando, uma hora você vai achar ali o novo Neymar da musculação. Mas só se Sim, estiver procurando. Então, é o segundo ponto. E o terceiro, você gera uma sensação de retirar da zona de conforto quem está. Porque sim, é sim. exatamente como em um time. Se você olha e você fala, puta, meu reserva ali, meu reserva direto tá voando, o cara tá se dedicando, ele não tá tirando o pé em uma dividida no treino, ele quer minha vaga. O que você faz? Você se dedica ainda mais. Isso mexe com o nosso brio. Né? Então, é uma forma também de manter aquela equipe que está atual se coçando. E fora isso, quando a gente acha um bom perfil, eu não tenho a vaga. Cara, jogando aqui em média, tá? Em média, um professor vai te custar aí R$ 2.000 por mês. Se você tem hoje um lifetime, eu vou falar pelos dados da rede, tá? Um lifetime de 10,8, vou arredondar aqui 11 meses de um aluno, pagando R$ 100 a mensalidade, cada aluno te traz R$ 1.100, tá? Com 2 alunos, você paga esse professor. Com 2 alunos por mês. Tá? 2 alunos por mês, considerando esse lifetime dele, você pagou esse professor. Então, por mais que eu não tenha a vaga, eu achei um Neymar, tá? O Neymar. Então, eu não tenho a vaga, mas eu vou botar esse Neymar. Eu vou ficar com um professor a mais. Mas isso vai aumentar minha folha. Vai. Agora, você acha que um Neymar vai te render mais do que R$ 2.000 ou menos por mês? Você acha que ele vai reter dentro dos seus cancelamentos? Você tem lá 100 cancelamentos por mês. Você acha que esse Neymar vai ser capaz de fazer com que seu cancelamento caia para 98? Com o baita atendimento que ele vai passar a prestar para aqueles alunos que treinam na sua unidade? Você acha que ele consegue reduzir em 2 cancelamentos por mês Com a sua unidade? certeza, Então já pagou. certeza. Então já pagou, entendeu? Então esse seu aumento de folha, na verdade, não é um aumento de folha, porque ele mesmo se paga. A gente tem que considerar que pessoas que não produzem, isso a gente tem que cortar na hora. Por quê? Porque ela é um custo. Exatamente. Agora, pessoas que trazem resultado, meu amigo, eu digo, se você quiser trabalhar comigo e você me falar que você quer ganhar 1 milhão, eu te pago 1 milhão, desde que você me traga 2. Entendeu? Não tem problema nenhum. A gente É pode fazer um exatamente acordo isso. aqui. Hoje a gente vende uma média de 3, 4 franquias por mês. Se você me falar que você quer 1 milhão e você me garantir que você vai vender 10, você está contratada.
entendeu? Porque quem vai pagar esse 1 milhão que você está me pedindo? Você, não sou eu, entendeu? Então, o bom profissional, ele sempre tem que ter espaço, só que a gente só vai achar o bom profissional se a gente procura quando não está precisando. Se a gente procura quando a gente está precisando, dificilmente a gente vai achar um bom profissional. Só se dermos Exatamente. muita sorte, entendeu? Só se dermos muita Exatamente. sorte. É isso mesmo. Mas obrigada. Vou Imagina. começar a implantar isso aqui na nossa unidade para ver se o pessoal acorda um pouquinho, né? E ver que o mercado aí, por mais que seja difícil, com certeza tem um outro que está precisando de uma vaga, está precisando trabalhar. Sempre tem. Sempre tem. Wilson. Bom dia a todo mundo, bom dia, Marcão. Bom dia, Wilson. Eu queria compartilhar com vocês aqui uma percepção minha aqui da nossa unidade, da minha unidade, né? Recentemente, mês passado, mês retrasado, a gente começou a fazer gratificações por entrega de resultados aqui dos nossos colaboradores, dos nossos professores, né? A diminuição da base de treino vencido, aumento da carteira de treino ativos, né? Registro de NPS e outros mais. E mesmo com essa gratificação, eu percebi que algumas pessoas não conseguem entregar esse resultado. E aí o link que eu fiz a isso foi realmente, talvez falta para essas pessoas que não conseguem entregar esse resultado, mesmo com a gratificação em dinheiro financeira, falte realmente capacitação. E aí, pensando nisso, eu vou pegar essas pessoas com menor entrega, com menor resultado e proporcionar para elas uma capacitação, uma reciclagem maior para elas, visto que elas não estão conseguindo entregar esses melhores resultados. Perfeito. Muito boa ação, Wilson, e muito boa reflexão. Assim, eu digo, a premiação ela é importante, né? Porque eu digo, a premiação por resultados é você recompensar o esforço do próximo. Então, uma coisa é você dar premiação, você já vende 50 planos e você fala, ó, cada plano vendido você ganha R$10. O cara continua vendendo 50. Pô, você está reduzindo, na verdade, o seu resultado, né? Agora, eu vendo 50, acima de 50, o que a gente vender, a gente vai rachar. Nesse ponto, você está gratificando por resultado, você está compartilhando um resultado extra que você não tinha. Ah, isso por si só é suficiente? Não, porque tem o passo antes, que é o que você está fazendo agora, que é entender o perfil de cada um. Então, dentro de um time, eu sempre gosto dessa comparação com o time, que eu falo, não adianta a gente ter 11 bons goleiros. Por mais que sejam 11 bons goleiros, você pode até ganhar um jogo aqui, um jogo lá, mas você não vai ser campeão, porque ninguém é campeão com 11 goleiros jogando, né? Ah, mas são os 11 melhores do mundo, na ordem aqui, ó, do primeiro ao 11º, eu contratei todos, mesmo assim, não vai ganhar, você pode até não tomar gol, mas também não vai fazer, então, no final, você não vai ser campeão daquilo. Então, a gente precisa entender que cada ser humano tem características, e é isso que a gente tem que explorar. Poxa, talvez esse aqui tenha uma dificuldade maior em conversar com as pessoas, em tentar reverter um cancelamento. Então tá bom, eu não vou deixar ele para fazer isso, eu deixo ele para fazer uma outra tarefa, talvez, mas ele é muito bom em montagem de treinos, ele é muito ágil. Então tá bom, a gente vai explorar ele montando os treinos, e eu pego esse outro aqui que é muito bom de comunicação e ponho para ser o responsável. Então, no final, é a vitória do time, do coletivo. Agora, achar, né, que dentro de um time todo mundo vai ser capaz de defender bem, armar bem uma jogada e finalizar com maestria, é impossível, não dá. Você tem que ter o que destrói, você tem que ter o que arma a jogada e tem que ter o goleador. Então, é identificar dentro do time essas forças e explorar aquilo que cada um tem de melhor, sem querer comparar, às vezes, o zagueiro com o centroavante, né? Os dois são muito importantes, mas um tem a função de destruir jogada e o outro tem a função de botar a bola para dentro do gol. Então, se eu perder qualquer um dos dois, eu tô frito. Eu só destruo e não faço gol. Ou faço gol, mas tomo a torta e a direita também, porque meu time não marca. Então, é encontrar esse equilíbrio dentro da equipe. E aí, explorar a força de cada um e ir trabalhando ali nas fraquezas para que ele se aperfeiçoe. Você está de parabéns pela sua fala, porque você ter identificado isso, você já identificou o principal papel do líder, que é, de fato, entender a sua equipe e capacitá-lo, é fazer com que a sua equipe seja melhor a cada dia. Então, parabéns, Wilson, por isso. Obrigado, Marcão. Valeu.
Pessoal, para a gente finalizar, eu tenho só 2 recadinhos. Alguém mais tem alguma pergunta aí? Porque senão eu tenho 2 recadinhos rápidos só para passar para vocês. Que um deles é, nós vamos começar a enviar, se não hoje, a partir de amanhã, sem falta, para os franqueados em específico, tá? Não para os líderes, para os franqueados. Nós selecionamos 34 franqueados e nós vamos começar a enviar uma pesquisa que nós contratamos uma empresa para fazer para nós, a Praxis Business, e eles já criaram o link, então a gente vai enviar o link para que vocês possam responder. É uma pesquisa que leva ali em torno de 10 a 15 minutos para ser respondida com calma, né? Para se fazer com calma, são tudo perguntas de múltipla escolha, mas você precisa de responder com calma, tá? Então, a gente vai começar os disparos para essas pessoas selecionadas na data de hoje ou amanhã no máximo. O que eu peço? Essa pesquisa, separe lá 15 minutinhos para responder, responda com calma, com atenção. Os dados são 100%, como que se diz? A gente não vai ter acesso, a gente vai ter acesso ao resultado, mas não sabendo, é sigiloso, né? A gente não vai ter acesso em saber quem respondeu e o que respondeu. A Praxis, quem vai receber as respostas, vai compilar tudo e vai entregar para a gente somente o resultado. Essa pesquisa, ela visa um entendimento do nosso serviço prestado em todos os setores junto a vocês, para que a gente possa traçar aqui planos de ação internos para melhorarmos a nossa oferta a cada franqueado. Então, a participação de todos vocês é super importante para que a gente, de fato, consiga ter um raio-x da rede e, com isso, a gente consiga atuar a fim de melhorar o serviço que nós entregamos a vocês. Então, nós selecionamos 34, para que a pesquisa seja válida, nós precisamos de 32 respostas, tá? Então, é quase aí 100%, a gente precisa ter 95% de respondentes, então a gente precisa aí de 32 respostas. Então, eu peço para que vocês, de fato, nos ajudem. Torno a dizer, pode pôr o que vocês quiser xingar o Rafa, você pode pôr lá que ninguém vai descobrir, ninguém vai saber quem foi, tá? E a ideia é, de fato, a gente, no final, entender quais são as áreas e os processos que a gente está mais deficitário, e dessa forma a gente possa conseguir melhorar o serviço prestado. Então, entre hoje e amanhã, vocês passam a receber essa pesquisa, e aí eu conto com a resposta de todos vocês. E o segundo ponto que eu ia colocar a gente, há umas 2 ou 3 ultraconexões atrás, a gente, na apresentação do cliente oculto, a gente colocou para vocês 2 principais pontos de melhoria que nós enxergávamos necessário para que as unidades cresçam como um todo, né? Um deles era termos um processo para aula experimental. Então, tivemos lá as inscrições, eu compartilhei no grupo depois, mandei lá no grupo de vocês o sorteio, quais foram as 8 pessoas que foram sorteadas lá, já que tivemos um número superior de inscritos a participar. E queria agradecer a todos dessa parte do experimental. O Guilherme já está tocando com vocês, disse que houve aí retorno de 100%, e temos aí em breve um projeto para isso a ser apresentado a toda a rede por esse comitê de aula experimental. Já no outro lado, o Anderson está encabeceando o de atendimento, que nós vimos que o processo de atendimento da recepção, por mais que nós temos o Sorrir, as pessoas não usam, então a gente gostaria de criar algo que seja construído por vocês e que seja aplicado. E aí também tivemos mais do que 8 inscritos, fizemos o sorteio, colocamos lá, e o Anderson está tendo uma dificuldade danada, onde de 8 inscritos, somente uma pessoa retornou, que se tiver aí, eu não consigo ver todo mundo, foi a Laila de Praia Grande. Então, muito obrigado pelo compromisso, né? Que foi um compromisso assumido por livre e espontânea vontade, né? Se inscrevia para participar do comitê quem quisesse, e dentre as pessoas que quiseram, houve um sorteio. E aí os outros 7 sequer retornaram ao Anderson para que esse comitê se inicie. Então, gente, isso, quando eu olho, me traz um pouco da realidade das unidades. Não adianta a gente ficar inovando, buscando soluções, se quando a gente acredita em encontrar uma solução, isso não é colocado em prática, se as pessoas não se dedicam, não têm o compromisso de fazer as coisas acontecerem.
Então, torno a dizer, nós tínhamos, acho que 23 pessoas inscritas, só podiam participar 8. Então, se não estava a fim de entrar, era só não ter se inscrito, porque acabou tirando a vaga de uma outra pessoa que talvez gostaria, para no final não estar participando. Então, hoje ainda, o Anderson vai estar ligando para essas 7 pessoas que não participaram. Se tiver com algum problema, já avisa, a gente faz um novo sorteio, mas o tempo está correndo. A gente combinou de ser um comitê de 90 dias, onde já se passaram 15, né? Porque a gente deixou a primeira semana ali para o sorteio e já passaram-se 2 semanas que o comitê era para estar trabalhando e não está. E atendimento, a gente vê até pelos próprios resultados do cliente oculto, é um dos nossos principais pontos de melhoria. Então, é um tema super importante e, de novo, quem se inscreveu, se arrependeu, avise, pelo menos, para que a gente possa buscar um substituto e esse comitê não fique parado, tá? Porque se ficar parado, eu só tenho uma certeza, que nosso atendimento vai continuar ruim, né? E eu acho que ninguém aqui quer continuar com um atendimento ruim. Então, para isso, a gente precisa fazer diferente, tá? Se a gente quer um resultado diferente, a gente precisa fazer diferente. Então, eu conto com vocês aí para dar o retorno ao Anderson e a gente poder evoluir com o comitê de atendimento, assim como estamos já com o comitê de aula experimental. O Guilherme já está com um grupo montado lá e já estão começando a trabalhar nesse sentido. Beleza? Bom, Sidney, diga aí para a gente fechar. Marcos, só queria, desculpe, bom dia, só queria sugerir, eu falo com bastante líderes, e cada um tem um formatinho de cálculo para remunerar aquele bom professor dentro da sala de aula, até para que incentive o restante. A própria Ultra tem um modelo lá, que eu já falei com o Guilherme, mas acho que é um modelo antigo, avalia bastante a parte técnica. Isso aqui dá para a gente tentar consolidar e, de repente, vocês sugerirem, só sugerirem um novo formato de cálculo para os professores, aí quem quer aplica ou não, só essa sugestão e pedido. Sim, a gente pode, e isso tem uma exclusiva para professores e tem uma política de premiação por resultados geral de unidade, tá? Que envolve indicadores que são comuns a todos os colaboradores, como, por exemplo, NPS, tá? NPS, não adianta a recepção fazer um bom trabalho se o professor não faz, ou se a limpeza não faz, porque no final o NPS vai ter uma nota ruim. Então, a gente colocou ali 4 ou 5 indicadores, um deles eu sei que é o EBITDA, NPS, percentual de treinos ativos, que aí tem relacionamento total com o trabalho do professor, base de ativos, né? E tem mais um que agora de cabeça eu não vou me lembrar, mas são 5 indicadores que, ao meu ver, tá? Esses 5 indicadores, e lá tem o peso de cada um, tem muito bem estruturado no documento essa discriminação de metas e resultados. Se o Franklin estiver participando, eu sei que ele utilizava, ele pode dar aí a opinião dele também, mas eu vejo que esse é o modelo mais indicado, tá? Não focar em pessoas específicas, e sim criar um modelo de remuneração, de premiação coletivo, onde se a unidade vai bem, todos ganham. Se a unidade, porque isso, inclusive, gera um senso de cobrança inter-equipe, né? Se o cara da limpeza, o professor, ele vai lá e garante a parte dele. Se a limpeza tá uma bosta, ele fala, dane-se, o meu tá garantido. Ao contrário de que se é com todo mundo, ele vai ser o primeiro a falar, ô tiazinha, por favor, dá uma olhada ali, caiu um suplemento, porque isso um tá ligado ao outro, né? Um depende do outro. E eu acho que dentro da unidade deve ser assim por conta dessa questão de time. Então, o sucesso de um tem que ser o sucesso de todos. Se a gente começa a individualizar, o Guilherme até fez a pedido de alguns franqueados esse específico da musculação, mas eu, particularmente, se eu fosse ajudá-lo como você pediu, eu falaria para ter um processo de premiação unificada para toda a equipe, tá? Baseado em vendas, porque a venda depende de uma unidade limpa, depende de um professor ativo na sala, depende do equipamento de manutenção estar em dia e depende do processo de atendimento do recepcionista. Depois, a retenção, né? Para subir a base de ativos, eu preciso vender e reter. Depende exclusivamente ali de manter uma unidade limpa, funcional, e o professor prestando um bom atendimento, montando treino e tal. Então, eu acho que essa política que já existe, ao meu ver, é a mais indicada. Já existe, o Cedric perguntou aqui onde encontra, tem na Extranet, tá? Se eu não me engano, o nome está como descrição de
metas. Eu vou achar aqui o nome correto, mas a gente já tem esse modelo desenhado na Extranet. Eu vou só achar o nome e passo para vocês. A gente manda no grupo ali o documento. Marjorie, né? Ela falou, não é Marjorie, é Marjorie. Diga, Marjorie. Isso. Sem delongar muito, eu só queria saber se, como recém-contratada, eu ainda posso participar desse comitê que você citou. Então, até poderia, se já não tivesse fechado. Se houver desistência, tá, Majorie? Como eu falei, né? O de atendimento já tá rolando, o da aula experimental, perdão, já está rolando, e esse de atendimento foi o que a gente teve aí 7 pessoas que, quando procuradas, não responderam. Então, hoje o Anderson ficou encarregado de ligar para cada uma dessas pessoas e, havendo desistência, sim, a gente vai pegar todos aqueles que se inscreveram e não foram sorteados, né? Posso incluir seu nome e a gente vai ressortear. Aí é um pouco de sorte, se depois for uma das escolhidas ali pelo sorteio ou não. Mas se houver a desistência, sim, mas outros comitês virão, tá? Então, agora a nossa ideia é de que sempre a cada trimestre a gente tenha comitês das diversas áreas, atendimento, a parte de professores, aula experimental, TI. Então, a gente vai criar esses comitês para a participação de todos e que juntos a gente consiga criar as melhores soluções para toda a rede, tá bom? Que é para criar sugestões, né? Para essa É, área. Isso, a ideia desse comitê é que, unindo, são 8 pessoas, a gente discuta e a gente saia dali com um novo processo formado para a gente colocar em prática nas unidades, tá? Então, é algo que a gente sente como deficitário e a gente vai e trabalha uma melhoria daquilo para colocar em prática e vermos se de fato melhorou. Enfim, é um processo constante, né? Ele nunca para, porque mesmo que funcione, sempre é possível melhorar, então a gente vai estar sempre buscando ir melhorando, mas não são sugestões. Dentro do grupo vão ter as sugestões, mas no final é para sair com um processo definido, assim, criado para a gente colocar em prática e testá-lo. Perfeito, porque enquanto eu estava em treinamento, na primeira semana, como eu falei, eu mesma, por conta própria, fui estruturando um método de acordo com o que eu estava vendo ali imersa, né, dentro da Extranet. Eu até tinha falado para a Cat, que é daqui de Brasília, essa minha ideia, que eu tenho muita experiência com processos de treinamento de pessoas, principalmente no âmbito comportamental. Então, eu Legal. já tinha trazido uma sugestão, então eu vi agora nesse comitê, talvez a oportunidade de poder compartilhar com mais líderes, né, essa minha ideia. Sim. Mas espero ele entrar, então, nesse sorteio. Outros virão, tá? Então você será muito bem-vinda, mas isso não impede de você participar, porque cada pessoa do comitê ela é responsável por conversar com os demais franqueados da sua região, para que não seja só a opinião dela, tem que ser uma opinião do todo, né? Por isso que até a gente colocou 8 pessoas para que a gente consiga ter aí pontos de contato majorados, né? Então, provavelmente, dentro desses 2 comitês que estão rolando, o pessoal vai procurar aí o pessoal de Brasília, porque tem pessoas de Brasília, inclusive, dentro do comitê, para falar, o que vocês acham? Tem alguma contribuição, tal? Então, a pessoa que está dentro do comitê, ela só é o ponto de contato ali que vai estar participando das reuniões, mas ele traz a visão não só dele, mas do todo ali da região que ele atua, tá bom? Então você vai ser ouvida de qualquer forma. Ótimo, tá bom. Muito obrigada, viu? Vai ser um prazer poder Imagina, contribuir. nós também. Fechou? Gente, obrigado. Ótimo dia aí para todos vocês. Obrigada, gente, pela participação. Até a próxima. Até. Tchau. Obrigado, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Bom dia. Tchau, tchau.